tarde a todos. Uma imensa alegria estar aqui. Muito obrigado, Cristina, Hélio, Edu, Domênico, por essa iniciativa tão interessante. Eu queria fazer uma observação um pouco mais geral, que de certa forma vai enquadrar o tema, e talvez eu não tenha tempo de falar especificamente sobre economia compartilhada, mas eu estou completamente tranquilo, porque minhas duas companheiras de mesa saberão fazê-lo muito mais que eu, ainda mais que elas estão com a mão na massa. O quadro geral que eu queria colocar é o seguinte: nós estamos passando por uma dupla transição, que a gente poderia chamar uma dupla mutação. A primeira é de natureza geológica. A espécie humana... Até 5h15, não é 4h45. Então, você tem 1h15. Tá bom, eu nem vi o horário. Eu falei errado o tempo. Tá. Até 5h15. A primeira mutação corresponde ao fato de que a espécie humana, sobretudo a partir da Revolução Neolítica, sempre foi uma força biológica de transformação da biosfera. Com a agricultura, com a pecuária, com o sedentarismo, com o início da criação das cidades, etc., nós acabamos por transformar a biosfera. A partir, porém, da explosão da bomba de Hiroshima e, sobretudo, daquilo que os especialistas costumam chamar a grande aceleração, quando a curva de emissões de gases de efeito estufa, a curva de poluição, a curva de consumo de água, a curva de... Enfim, todas as curvas vão numa direção só, e, sobretudo, quando se acelera de maneira impressionante a extração e o consumo e o uso e a dependência das sociedades humanas com relação aos combustíveis fósseis, nós nos convertemos de força biológica em força geológica. Por quê? Porque pela primeira vez nós estamos alterando o clima, tá certo? As sociedades geológicas internacionais estão fazendo essa discussão e, enfim, é muito lento isso, mas a palavra antropoceno já se incorporou ao vocabulário praticamente corrente. É difícil que alguém aqui não tenha ao menos ouvido falar de antropoceno. A segunda mutação, nós costumamos dar a ela muito menos atenção do que deveríamos, e, no entanto, ela representa potenciais e perigos, no mínimo, tão grandes quanto a primeira. A segunda mutação é a mutação da revolução digital. Nós, hoje, temos uma dependência crescente de mídias digitais. Há autores que usam a expressão obesidade digital, que me parece uma expressão bastante adequada, e máquinas que aprendem sozinha, nuvem, internet das coisas e, sobretudo, inteligência artificial, são fatores que estão transformando e que nos próximos, eu não estou dizendo nos próximos 50 ou 100 anos, nos próximos 10 anos, vão transformar de tal maneira a maneira como nós nos organizamos, o que nós somos, como nós nos conhecemos. Nós provavelmente somos a última geração cuja inteligência é superior à inteligência das máquinas. Existe uma escola de pensamento chamada singularidade que acha isso o máximo, que preconiza, por exemplo, que nós, ao longo dos próximos anos, nós vamos suprimir a própria morte. Como dizia José Saramago logo no começo de Caim, até uma serpente tremeria diante da eternidade. Suprimir a morte é suprimir a ideia de vida. Quer dizer, querer a vida sem a morte é chegar a um ponto de tecnocracia que vai muito além daquilo que a Revolução Industrial nos traz. Nosso grande desafio é saber se nós seremos capazes de colocar a segunda grande mutação a serviço da nossa capacidade de nos adaptarmos à primeira grande mutação, ou se, ao contrário, a segunda mutação vai fazer com que nós aceleremos
o caráter destrutivo que hoje tem a maneira como nós oferecemos bens e serviços para as sociedades humanas. Isso não está dado. Inteligência artificial, big data, nuvem, etc., se aplica para economia colaborativa, para Uber, para Airbnb, etc., etc., mas se aplica também para explorar petróleo. A revolução do shale gas é um grande avanço tecnológico que permitiu baratear de maneira impressionante o preço dos combustíveis fósseis no mundo contemporâneo. Nós não sabemos qual será esse destino. Na minha opinião, o Brasil e a América Latina têm dois grandes desafios pela frente diante dessa dupla mutação. O primeiro desafio é o desafio da inovação. Nós somos um continente que se habituou ao longo do tempo com processos produtivos desprovidos ou providos muito pouco da capacidade de imprimir inteligência, conhecimento e informação àquilo que nós fazemos. Claro que há exceções. A WEG, que faz aerogeradores, é uma exceção. A Embraco, que fornece 20% dos compressores de geladeiras no mundo todo, é uma exceção. Mas são exceções. A nossa regra é uma baixíssima capacidade de agregar inteligência, conhecimento e informação àquilo que nós fazemos. Portanto, e nós somos economias que se reprimarizaram ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, mesmo que nós tenhamos conseguido fazer alguma distribuição de renda na América Latina como um todo, essa redistribuição de renda foi obtida graças a economias que não poderiam ser mais retardatárias. Naomi Klein, um ícone da esquerda contemporânea, chama os governos progressistas da América Latina, caracteriza pela expressão extrativismo progressista. Nós vivemos regimes de extrativismo progressista. E é óbvio que esse gigante distributivo tem pés de barro, e parte desses pés de barro vem com o fato de nós sermos sociedades. Inclusive, isso tem uma raiz histórica muito clara. As sociedades escravistas são sociedades que permanentemente separaram o trabalho do conhecimento. Quem trabalha não conhece, e quem conhece não trabalha. É tão simples quanto isso, tá certo? Nós vimos dessa tradição histórica. Nós somos sociedades fechadas e assim por diante. Há um estudo recente da OCDE, muito interessante, que constata a dificuldade de que a revolução digital se traduza em efetivo aumento da produtividade no mundo contemporâneo. E, de outro lado, constata o impressionante aumento das desigualdades na sociedade contemporânea. E pergunta, uma coisa tem a ver com a outra? Ou seja, qual é a relação entre a dificuldade que nós temos de fazer com que o aumento da potência produtiva vindo da revolução digital se traduza em melhoria de produtividade real? Qual é a relação disso com o aumento das desigualdades que vem ocorrendo em escala maior ou menor em todo o mundo? E a OCDE, eu não estou falando do subcomandante Marcos ou do João Pedro Stedley, estou falando da OCDE, que é talvez o principal cérebro pensante do capitalismo contemporâneo, diz que sim, tem uma relação. Isso, para este encontro, é muito importante. Por quê? Porque se nós não formos capazes de colocar no centro da nossa agenda cultural, política, econômica, empresarial, social, de maneira geral, o tema das desigualdades, a luta contra as escandalosas desigualdades que caracterizam o nosso país, nós não seremos capazes de avançar em direção a uma sociedade e uma economia do conhecimento. É impossível, Gabi, eu acabo de conhecer minha companheira de mesa, a Grace, minha companheira de mesa, mas a Gabi vai relatar para vocês, eu ouvi aqui conversando com várias pessoas, experiências incríveis de inovação em periferia.
Só que essa inovação em periferia se dá sempre numa guerra permanente contra a polícia, contra o racismo, contra o preconceito. O Brasil, não sei se o Domênico De Masi está aqui, depois alguém precisa contar para ele. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós temos 60 mil assassinatos por armas de fogo por ano. Os assassinados são jovens, negros, pobres de periferia. Nós somos o primeiro país do mundo em assassinatos por armas de fogo. Nós somos a 4ª população carcerária mundial. 1/4 daqueles que estão presos não tem culpa formada. Foram presos porque tinham baseado no bolso e não tinham uma grana para engraxar o policial que o prendeu, ou enfim, tá certo? Então, e são levados para essas verdadeiras escolas de crimes que são as nossas prisões. Qual é a relação disso com inovação? A nossa tendência é dizer, não, espera aí, Ricardo, são duas coisas diferentes. Inovação é uma coisa, desigualdade é outra. Pois bem, o Dudu tinha pedido que a gente fizesse depoimentos ou intervenções, de certa forma, dogmáticas, porque não tão bem explicadas quanto poderiam ser intervenções mais longas. A tese que eu defendo aqui é a seguinte: se o Brasil não tornar a luta contra as desigualdades, desigualdades no plural, eu não estou falando em desigualdade de renda, eu estou falando da desigualdade que faz com que um menino de 20 anos, negro da periferia, não tenha as mesmas oportunidades que tem um menino de 20 anos, loirinho, e que mora em bairros ricos do ponto de vista da escola que ele frequenta, da qualidade da escola que frequenta, das suas chances de saúde e da sua relação com a democracia, com a cidade. A cidade nós vivemos um apartheid territorial extraordinário. Minha Casa Minha Vida, semana retrasada saiu no Valor uma reportagem muito interessante, cujo título era Minha Cidade, Minha Vida. Aí sim, Minha Casa Minha Vida é a coisa mais reacionária que pode ter. Minha vida não pode ser minha casa. Minha vida é minha comunidade, minha vida são as oportunidades que a interação com os outros me propicia. Isso é a ideia de desenvolvimento, isso é a ideia a partir da qual as pessoas têm que florescer na sua relação com os outros. Mas para isso, elas precisam de bens públicos, de equipamentos coletivos e, sobretudo, de respeito que permitam que elas sejam protagonistas daquilo do qual o Brasil e a América Latina mais precisam, que é inovação para o desenvolvimento sustentável e inovação contra as desigualdades. Obrigado. Deixa eu cronometrar aqui o tempo, peraí. Deixa só, você tem fácil aí? Bom, prazer todo mundo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e aprender tanto com todos vocês. Estou aqui desde ontem, em conversas, diálogos e ouvindo as apresentações, e acho que o Ricardo sintetizou muito bem um panorama geral, um macro, de grandes coisas que balizam o meu trabalho aí ao longo dos últimos anos. Eu comecei a trabalhar com o universo da comunicação digital, da internet, das novas tecnologias há 13 anos atrás, numa época em que as coisas eram feitas de uma maneira muito mais rudimentar do que é hoje, do ponto de vista da internet, que te exigia uma certa habilidade para entender minimamente o que são os códigos, como as páginas na internet são construídas e por ali vai. E fui cada vez mais tomando interesse por aquilo tudo, por conta de ser muito novo, muito diferente, enfim, um mundo ali de oportunidades que se abriam. Naquela época, eu era jornalista, eu trabalhava dentro de grupos de comunicação, transitei aí por vários portais e grupos de mídia, e sempre me chamava muito a atenção o tanto que as pessoas negligenciavam o poder das técnicas, o quanto como você mudava ali no código meia dúzia de números e cores e ferramentas e de repente deixava uma caixinha de texto maior ou menor, influenciava o quanto as pessoas iam clicar ali e ler uma notícia ou não numa homepage de um portal, por exemplo. E aquilo sempre me chamava a atenção porque nas reuniões de pauta
aquilo nunca era pauta. As pautas se davam em relação a outras formas de pensar a hierarquia de notícia e pouca gente tinha noção da influência que tinha, como as coisas eram apresentadas, o tamanho, o formato, etc., ou onde aquilo estava vinculado dentro da internet, ou como aquilo dava de resposta. E aí eu fui me aprofundando nisso, enfim, corta a história, volta para o presente. Eu venho trabalhando imersa nesse mundo das inovações e das tecnologias digitais há algum tempo. E há 3 anos atrás, criei, junto a outras pessoas, uma instituição dedicada a pensar a apropriação das tecnologias e a possibilidade das pessoas criarem, produzirem e manejarem essas técnicas, essas ferramentas que estão cada vez mais às nossas disposições. Quando a gente pensa no potencial que uma câmera, um celular, um software, essas coisas comuns que grande parte aqui de todo mundo tem aí um contato possivelmente muito íntimo, até no bolso, o dia inteiro checando, e tão próximo que a gente até esquece que isso é tecnologia e o poder que tem. Quando a gente entra nessa camada, todo mundo tem uma ideia clara do que é e até, enfim, discute, elabora sobre isso. Quando a gente começa a extrapolar para onde a coisa vai, e aí pegando carona na fala do Ricardo, quando a gente fala em robótica, inteligência artificial e internet das coisas, que são aplicações que trazem essa inteligência computacional para os objetos do dia a dia, então você não precisa mais estar numa interface de um computador como a gente conhece hoje, de repente você tem isso distribuído no seu tênis, na sua lente de contato, num bracelete, que cada um, para uma funcionalidade ali, você começa a descentralizar e tudo fica computadorizado, digamos assim. Quando você tem isso permeando cada vez mais as vidas das pessoas, e você tem uma série de sistemas sendo criados, que é um pouco o mundo que a gente vive hoje, e não é um mundo que está sendo projetado para daqui 50, 100 anos, são coisas que estão aí, carro autodirigível, e todos esses sistemas que a gente vê no jornal, parece notícia de futuro, e você fala, nossa, onde a gente vai chegar, o que significa isso, mas está longe, se não é problema de hoje. Na verdade, tudo isso já está sendo desenvolvido, e cada vez mais, e por comunidades muito específicas, por pessoas que manejam as técnicas e que hoje têm um grande poder de influenciar comportamentos, enfim, de criar o que é o mundo do amanhã. Quando a gente pensa que todas essas técnicas estão na mão de meia dúzia de pessoas que trazem os seus olhares, os seus comportamentos culturais, as suas maneiras de ser, a gente começa a questionar se essas tecnologias não precisam ser descentralizadas e pessoas comuns e todo mundo passar a ter acesso, quando quiser, obviamente, a ter o poder, a ter a possibilidade de poder também trabalhar com essas ferramentas. Se a gente pensar que grande parte de tudo que a gente consome de tecnologia, a gente está numa lógica de consumo, a gente não criou, a gente está refém do que criaram para a gente, e que são feitas basicamente pelo homem branco do norte, porque as empresas normalmente estão sediadas assim e os engenheiros por trás normalmente têm esse perfil. E se a gente juntar isso com a ideia de que os computadores, os devices, essas ferramentas todas, são componentes culturais, econômicos, sociais, políticos, porque trazem consigo visões, porque quando você define que o seu celular tem as funcionalidades, essas funcionalidades que a gente conhece, isso é uma decisão. Isso é uma decisão de quem criou, do grupo que criou, que passa por uma série de visões de mundo. E você acaba embutindo no outro essas visões de mundo. Quando a gente vê isso se alastrando, a gente começa a pensar onde ficam os outros pensamentos, as outras ideias e os outros olhares. Como a gente faz para trazer diversidade para essa produção de tecnologia? Como a gente faz para as mulheres negras do Sul e para outros grupos também poderem ter acesso e criarem as ferramentas que fazem sentido para a vida delas, para combater os problemas que as pessoas entendem que são importantes nas suas próprias vidas? E é um pouco nesse contexto que o OLAB se insere, e na prática, o que a gente faz? A gente é um espaço, agora temos 2 espaços no Rio de Janeiro, um na Zona Sul e um dentro do Cantagalo, que é uma comunidade, de acesso para que as pessoas possam trabalhar com essas ferramentas da inovação que estão cada vez mais distribuídas e descentralizadas e às mãos das pessoas. Ferramentas que passam por impressão 3D, componentes de robótica e eletrônica, fabricação digital, marcenaria, artesanato, coisas ligadas à permacultura e coisas técnicas muito simples e do nosso dia a dia, porque a gente entende que nem sempre a melhor tecnologia é a mais efetiva, é a melhor
para o que você está querendo fazer. Então, tentar trazer um resgate das culturas tradicionais, de todo um contato que a gente tem com técnicas que não tem nada a ver com computador e com inovações digitais, por exemplo, é uma coisa que a gente também faz e tenta colocar isso em conjunto à disposição das pessoas criarem as suas iniciativas. Então, de um lado, a gente tem uma área mais formativa, de educação, digamos assim, e, de outro, uma espécie de suporte, mentorias e espaço para as pessoas que já têm os seus projetos e precisam ali de ferramentas, espaços e conhecimento para desenvolver. Esse tipo de espaço, a gente, enfim, é só um entre muitos que crescem pelo mundo, que normalmente estão dentro de uma caixinha aí que se chama de mundo maker, movimento maker, e aí tem vários nomes e coisas, várias cabecinhas afirmativas. Porque esse tipo de espaço e esse tipo de lógica tem crescido muito pelo mundo. Existem redes formadas, existem visões diferentes, enfim, o panorama ali é grande. E o que tem se convencionado dentro dessa lógica desses espaços é entendendo que, a partir da colaboração e da troca de ideias e principalmente de expertises, as pessoas podem chegar a custo muito baixo a coisas que elas fazem sentido para elas. Então, uma série de produtos, serviços e ideias que às vezes caem para manifestação estética, cultural, nem sempre tem uma lógica de produto fechado, as pessoas vão criando a partir dessa lógica em rede, cooperando, tão simples quanto o projeto que às vezes estão colocados na internet e que a pessoa puxa ali um download de alguém que disponibilizou no Togo e você complementa com um pedaço, faz o upload de novo e a outra pessoa pega e isso vai crescendo em rede e cresce muito rápido e as pessoas vão se apropriando cada vez mais. Exemplos de coisas que acontecem assim, que fazem parte do meu dia a dia, por exemplo. Existe um projeto chamado WikiHouse, que é um repositório de plantas de casas de baixo custo. Então, basicamente, casas feitas em fabricação digital, que são máquinas que estão cada vez mais baratas. Hoje não é que você tem uma em casa, mas você tem vários centros espalhados. São Paulo, por exemplo, tem uma rede de Fab Labs, que é um espaço desses de fabricação digital pública, que tem essas máquinas gratuitamente à disposição da população. Então, você baixa um protótipo desse, joga para essas máquinas e consegue, a baixíssimo custo, fazer o corte nas peças de madeira e fazer um mobiliário urbano de encaixe, por exemplo. Isso é só um exemplo entre muitos de como essas redes operam e de como, cada vez mais, as pessoas dotadas de um computador, uma conexão à internet e dispostas a aprender como funcionam essas máquinas, esses equipamentos, esses componentes, elas podem ir resolvendo problemas locais, elas podem empreender e criar um negócio em cima, elas podem, enfim, cada um aí com as suas motivações, mas você tem a possibilidade de inserir naquilo que você quer ver de transformação na sociedade. Teria 1000 outros exemplos ligados à robótica, à eletrônica, tem projetos de todos os tipos possíveis e imagináveis, e a generosidade no compartilhamento é bastante grande, é de assustar, o tanto que às vezes uma pessoa passa 10 anos pesquisando uma coisa e de repente coloca ali e aquilo explode na internet, gente no mundo inteiro compartilha. E quando eu falo mundo inteiro, é o mundo inteiro mesmo. Assim, a gente tem um foco, por ter essa bandeira da diversidade, a gente vem trabalhando muito com o hemisfério sul. Então, estabelecer cooperações entre espaços desse tipo em países africanos, América Latina, Sudeste Asiático, é um pouco por onde a gente tem transitado. E é isso, no meio do Togo você tem um espaço desses e tem galera produzindo coisa, tem gente ligado aos mais diversos tipos de movimento e que, partindo de motivações variadas, criam lá seus protótipos bastante avançados do ponto de vista de tecnologia, indo na contramão daquilo que a gente tende a imaginar do Togo e de outros países. E isso tem sido muito interessante, porque cada vez mais a conclusão que a gente ali chega, e grande parte das pessoas ligadas a esse movimento, é que as periferias dos sistemas são grandes provedores de solução. Há muito tempo as coisas estão sendo feitas em todos os cantos, as pessoas vêm criando seus projetos, vêm dando um jeito de se juntar e criar suas coisas, por pura necessidade, porque a política pública não chegou, porque, enfim, porque nada chegou, e as pessoas têm uma capacidade incrível de simplesmente se organizar, aprender das maneiras mais não usuais possíveis, e a partir da internet você tem ali um repositório enorme de conhecimento posto, e vão a partir dali criando coisas.
Quando a gente olha para as favelas do Rio de Janeiro e o tanto de invenções, inovações e produtos, projetos, coisas que estão sendo feitas, a gente fica espantado e fala, nossa, e tanta gente dentro de tantas universidades pensando como a gente estimula o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Às vezes dá vontade de só colocar um ônibus, falar, vai só ali e volta daqui a pouco. Porque, no fundo, o mundo do amanhã, ele já está sendo feito, ele já está sendo pensado há muito tempo, por muita gente, que, na prática, não esperou muito nada chegar e que resolveu, a partir das brechas de acesso ao conhecimento que se tinha, a criar suas próprias coisas. Então, quando a gente vê as impressoras 3D sendo feitas de sucata, de reciclagem de lixo, que é uma coisa que tem se tornado até comum, a baixíssimo custo, e criando a partir disso protótipo, reduzindo drasticamente o custo da inovação e permitindo que pessoas que às vezes nunca nem frequentaram a escola tradicional sejam grandes inovadores. Você vê casos, por exemplo, faz umas 2 semanas em Fortaleza, um cara que era pedreiro, perdeu um braço e ganhou uma prótese do governo de R$40 mil. E ele era fuçador, esse típico inventor assim, de garagem, professor Pardal. Ele ficou muito incomodado com como aquela prótese funcionava, e ele resolveu abrir a prótese, fuçar, entender o sistema. E aí ele criou, por ele mesmo, a partir de resto de pedaço de panela, correia de garagem, enfim, nessa lógica mais cultura da gambiarra que vocês possam imaginar, e todo mundo tem essa referência na cabeça, ele criou uma prótese com R$400, com funcionalidades muito mais avançadas do que aquela que ele tinha recebido. E agora estava lá cheio de pedidos, isso caiu na internet, porque ele resolveu fazer um blog, compartilhar ali no YouTube como ele tinha feito, porque ele imaginou, devem ter outras pessoas na mesma situação. E aí começou a chover de pedido, porque daí as pessoas já querem encomendar e tal, e ele entrou numa de assim, não, eu posso ensinar a fazer, etc. Esse caso é super recente, me falhou o nome dele agora, é um senhor de Fortaleza, mas que mostra como essas coisas sempre foram feitas. A cultura da gambiarra é uma coisa que permeia o nosso imaginário, mas que sempre ficou ali um pouco marginalizada. E agora, com essa onda maker, dos grandes, chancelada pelos grandes laboratórios e as grandes universidades do MIT, de grandes centros de pesquisa, a gente começa a olhar para isso com um pouco mais de carinho e falar, não, espera aí, tem coisa aqui. E o que é que a gente tira disso? E aí, para concluir, acho que a reflexão que eu queria deixar, complementando a do Caco, é que as soluções estão postas, a gente vive num país muito rico, em que tem muita gente colocando a mão na massa e criando muita coisa, e disposta a compartilhar e entender como é que a gente, em conjunto, cria um país mais inclusivo, mais diverso, de todos para todos. Se a gente começar a ampliar esses espaços das tomadas de decisão, os espaços de poder, para que essas pessoas, para que quem está na prática inovando, tragam as soluções, talvez a gente chegue nisso mais rápido. Vamos lá, então. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui. Eu cheguei aqui aos 49 do segundo tempo, convidado pelo Eduardo para estar falando para vocês um pouco de economia colaborativa, compartilhada. E eu queria resgatar um pouquinho, antes da gente falar de tecnologia, que foi muito bem conduzido pelo Ricardo e pela Gabi, a questão do porquê que a gente está fazendo tudo isso, né? Qual o motivo que faz, e o que está emergindo para a gente perceber a necessidade de estar compartilhando, que está co-criando juntos, está fazendo as coisas de uma forma diferente, que não é tão diferente assim. Eu tive a oportunidade de viajar semana passada para o Peru e pude estudar bastante da cultura andina. E lá eu fui perceber que talvez a gente só esteja fazendo um download do que já existiu, daquilo que já está dentro da gente, que já está aqui no campo, e a gente só está resgatando a nossa essência. Eu acredito que a economia colaborativa e compartilhada, ela vem muito para equilibrar todo o sistema. A gente nasce no mundo de uma mãe, né? Todos, mas a gente nasce já recebendo muita natureza, muita diversidade, muita cultura, e a gente aprendeu num sistema que a origem do sucesso, a origem daquilo que nos faz feliz, está muito ligado ao consumo, ao ter. E a gente começa a perceber que não é bem assim, porque a natureza está voltando para a gente com uma nova história, está dizendo, ó, espera aí, a gente está sendo sugado e a gente precisa olhar para tudo isso diferente. E isso está no campo das relações também. Eu acho que a economia colaborativa, ela vem para equilibrar
os acessos também. Os acessos, aquilo com a criatividade, quando a pessoa vem, vai, pega uma prótese, vou criar, porque eu também posso ter acesso a isso. Ela dá voz para aquela pessoa, a internet também traz isso para a gente, ela dá voz para aquela pessoa que tem uma ideia genial e não tem um sistema que acolhe aquela ideia, que não dá oportunidade para aquilo. Eu acho que a economia compartilhada é a economia do amor também. É a economia do cuidado com o outro e com o nosso sistema, que está sendo sugado de uma forma que até então foi responsável, e a gente entende que tem que equilibrar tudo isso. Só que eu tenho que falar um pouquinho de mim agora. Eu comecei a perceber esse desequilíbrio e essas questões, e comecei a perceber que tinham pessoas na internet que estavam querendo falar sobre isso. E elas não tinham um sistema que acolhia esse conhecimento, que acolhia esse conteúdo. E eu acredito que a única forma da gente prototipar um futuro é a partir do compartilhamento do conhecimento, das nossas ideias. É esse mindset que a gente vai implantar na cultura que a gente está produzindo para cocriar um futuro muito mais interessante, né, e muito mais equilibrado, né? Então, eu comecei a identificar pessoas que estavam produzindo um conhecimento intuitivo. Ou seja, é aquela pessoa quietamente e começa a perceber que tem coisas importantes a serem compartilhadas. Aí eu cheguei no Max, na Sheilin, na Lauder Heiselin, Oswaldo Oliveira, que fala sobre redes, e a gente começou, no Brasil inteiro, a estar falando sobre isso. E aí eu me deparei com uma questão. As pessoas não sabem colaborar. É muito difícil. É muito difícil. Porque a gente foi criado no mindset da desconfiança. No mindset que o lobo mau vai nos pegar, né? Que vai ter o velho do saco, que o diferente é ruim, né? Que o novo, meu Deus, como é você na rua, já vou ser atacada. Só que quanto mais eu saio da rua, mais gente incrível eu conheço. Como eu estou aqui hoje. Conheço um monte de gente diferente, um monte de gente incrível, e coisas incríveis estão acontecendo. Então, trabalhar esse mindset do amor, do carinho, da corresponsabilidade com o outro é muito importante na economia colaborativa. Eu acho que é a economia ancestral que a gente está resgatando para cocriar o nosso futuro. Eu acho que a gente coloca tanto dinheiro, tanto investimento para inovar, se a gente pegar um pouquinho desse dinheiro e investir no estudo dos nossos ancestrais, que tinham tecnologias incríveis, conhecimentos incríveis, e um caminho de uma dimensão com a natureza muito pura e muito natural, eu acho que a gente tem grandes avanços para o futuro. É isso que eu queria dizer. O Dudu falou que eu gosto e faço mediação. O que ele não disse é que eu fiz um pós-doutorado com a Hebe Camargo, me especializei nesse assunto, e justamente a partir disso, junto com os organizadores do evento, tem uma técnica chamada aquário. E a primeira a demonstrar o que é essa técnica é a Monique, que já fez uma intervenção linda de manhã, agora eu estou te reconhecendo. Eu me senti muito contemplada com sua fala, tanto que eu acho que foi a primeira a gritar. Você explicar a técnica direitinho? Explica aí. Agora que virou um banco, ali também. Então, agora é o seguinte, a regra é que sempre tem um banco vazio. E quem estiver aqui, entra como no bate-papo, pode até interromper o outro, fazer ping-pong. Então, não é pedir a palavra, fala e sai. É diferente. Vocês viram, vira uma sala de estar. Estou batendo papo entre vocês, pode até virar um pouquinho, para ficar mais fácil de vocês se verem e tal. Fica aqui assim. E aí, a única regra é deixar sempre um banco vazio. Tá? Então, é isso. Se alguém mais quiser sentar aqui, aí se alguém sentar aqui, um outro sai. E aí, no final, vocês têm que finalizar as falas. E se eu entendi bem, no decorrer das intervenções, também a gente dá uns pitacos, ou não? Exatamente. Ou a gente deixa, tá bom. Tá, então tá. Tá, eu anotei algumas coisinhas aqui que giram em torno de superação, empreendedorismo e economia compartilhada. Talvez sejam algumas crises e comentários que sejam pertinentes e outras perspectivas também. Sobre superação, eu acho que a primeira que a gente tem que superar, considerando o Brasil, é o mito da democracia racial. Esse é um ponto bastante pertinente até para o trabalho que vocês desenvolvem em periferia. Porque a conta é simples.
Temos 516 anos de Brasil, 350 anos de escravidão, 21 anos de ditadura militar, e por aí vai. Então, a conta não fecha. Um outro ponto é que a gente está discutindo tecnologia, economia, eu acho bastante pertinente, até porque eu gosto da área. Entretanto, eu fico preocupada ao voltar para casa e ter pessoas parecidas comigo, leia-se mulheres negras, pessoas negras, que estão tentando garantir um único direito, que é o direito à vida. Então, a gente tem que olhar para isso também. Um outro ponto é superar esse imaginário de Brasil pacífico. Estamos em Tiradentes, então teve Confidência Mineira, na Bahia, Revolta dos Malês, então foi um extermínio. A gente tem que colocar na mesa isso. O Brasil não é um país pacífico, como o Ricardo falou. Houve um aumento de 54% de assassinatos de mulheres negras no Brasil, 77% de jovens negros, então não dá para falar que o Brasil é um país pacífico, porque a gente mata mais do que um país em guerra. Um outro ponto é o discurso autorizado, que eu acabei de me formar em política e gestão da cultura. A gente sabe que o discurso autorizado são os autores e referências dentro da universidade. E é muito difícil dialogar sobre isso, porque eu provavelmente poderia citar aqui Foucault ou qualquer outro autor que eu fui obrigada a ler na universidade, porque é uma questão de escola e instituição de ensino do século XVIII, com estudante do século XXI, professor do século XIX. Entretanto, fica difícil dialogar com pessoas que provavelmente não sabem quem é Lélia Gonzalez, não sabem quem é Angela Davis, não sabem quem é Antonieta de Barros, Vilma Reis, Djamila Ribeiro e todos os outros, porque não é um discurso autorizado. Então, fica difícil um diálogo onde só uma história única é contada, por isso que eu estou aqui como contranarrativas e outros jovens também. Vamos lá, segundo ponto. Estou tentando ser rápida, gente, que nem eu fui mais cedo, mas está difícil. Sobre empreendedorismo, eu juro que eu me apaixonei pela cultura empreendedora, depois eu tive uma crise. Primeiro, que 98 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, então a crise foi essa. Eu tenho smartphone, não necessariamente uma pessoa que tem smartphone hoje está nesse debate. E não necessariamente essa pessoa vai pesquisar sobre isso. Então, o Instituto Mídia Étnica em Salvador trouxe para o Brasil um sistema chamado Vojo, que permite publicar na internet sem estar conectado. Então, a gente está pensando não só o copo cheio, que é toda essa parte de economia, mas o copo vazio, que são pessoas que não estão nesse debate. Além disso, falar de empreendedorismo lembra também precarização, porque somos os maiores empreendedores da América Latina, só que 42,5% empreendem por necessidade e estamos abaixo da linha da pobreza como empreendedores, segundo o Banco Mundial, porque ganhamos menos de $4 por dia. Então, tem alguma coisa errada quando a gente fala de empreendedorismo também. E fazendo alguns recortes de gênero e racial, 52% dos afroempreendedores não sabem ler nem escrever, então essa parte de inovação vamos pensar com calma. A gente também não pode romantizar a parte do se virar, do empreendedorismo, porque enquanto população negra já se vira o tempo todo, desde 1889, e não dá para romantizar nem isso, nem movimentos sociais também. Sobre a economia compartilhada, estou chegando ao fim, gente. Quando a gente fala em economia compartilhada, uma das coisas que vem logo em mente é Uber e Airbnb e coisas afins. Só que 35% de mulheres negras esperam mais um Uber. E isso é uma pesquisa da Universidade de Harvard. Homens negros esperam 4 vezes mais um Uber. E quando a gente vai querer alugar na Airbnb, a gente é cancelado. E por experiência própria, mas também pelo um estudo da Universidade de Harvard do ano passado. Então, esse universo de reputação, porque a economia compartilhada, principalmente esses dois, gira em torno do universo de reputação e também de vivência de experiências. E quando a gente fala de questões raciais, nesse contexto de economia compartilhada, as violações de direitos vêm antes da experiência. Então, eu não posso, enfim, opinar sobre isso. Então, na verdade, são alguns pontos que eu estava muito quieta desde ontem, que eu precisava falar, porque eu vou embora amanhã. E se eu não falasse, eu ia surtar. E porque eu descobri uma grande diferença, eu tenho 22 anos hoje, mas aos 16 eu descobri uma grande diferença entre timidez e silenciamento. Por conta desse mito de democracia racial, por conta dessa ideia de miscigenação do Brasil, por conta de Gilberto Freire, ao falar que em 100 anos, não necessariamente com essas palavras, mas lendo o livro e outros artigos, a gente vê que após a abolição da escravatura é uma forma de, em 100 anos, a população negra não existir no Brasil. Foi isso que aconteceu, por isso eu tenho meus equívocos, meus questionamentos ao ler o nome dele,
Eu fiquei o tempo todo silenciada, sendo que as pessoas diziam para mim que eu era tímida, e eu abracei essa ideia de ser tímida porque também é uma forma de proteção. Se eu não falar, está tudo ok, a vida continua, está massa. E quando eu rompi essa barreira do silenciamento, eu criei um projeto chamado Desabafo Social, por isso o nome, e eu vim aqui fazer isso. Gente, obrigada, e é isso. Boa tarde, sou Camila, também de Salvador. Eu quero compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido, né, no âmbito da inovação social, da sustentabilidade, da economia colaborativa, da economia compartilhada. Primeiro que hoje eu tenho a SER. A SER é uma incubadora voltada para a inovação social e sustentabilidade, mas, ao contrário das incubadoras e aceleradoras que estão aí na rua, e a maioria delas buscando o aluno geniozinho da classe média alta, que teve a oportunidade de ir para Harvard, para o MIT, a gente vai para a zona rural. A gente desbrava o interior da Bahia, a gente já esteve em 28 municípios do interior, buscando quem está produzindo inovação social no interior. E não é uma produção de inovação social, e não é uma intenção de conhecer o novo, nem catalogar o novo. É uma intenção de permitir e colaborar para que essa tecnologia social que está sendo desenvolvida, que eles consigam, de alguma forma, a gente possa colaborar com que eles sistematizem isso, que eles possam compartilhar entre eles. Porque a nossa grande intenção é criar uma rede de colaboração entre eles. Uma das grandes questões que a gente precisa refletir é sobre o imperativo da escalabilidade, né? Na hora que você fala que o novo, a startup de sucesso, aquela que tem que ser investida, que tem que receber o investimento, ela precisa ter grandes escalas, precisa poder estar em todos os lugares do mundo, a gente não está envolvendo quem verdadeiramente faz esse país acontecer, que são as populações de periferia, que são as populações da zona rural, que são as populações de pequeno porte, né? E é essa ajuda que a gente tenta trabalhar, né? Como que a gente consegue criar redes de colaborações de pequeno porte, com tecnologias desenvolvidas por aquelas pessoas que vivem naquela localidade, que conhecem aquela realidade. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe o grande gap e o impacto que a desigualdade de oportunidade tem na vida das pessoas, né? Quando o Ricardo fala que a gente precisa acabar com essa desigualdade de oportunidades para que um jovem que tenha uma educação, a educação seja a mesma em qualquer lugar, em qualquer espaço desse país, gente, isso é uma questão que precisa ser tratada com muito cuidado, né? Porque não por mais que a pessoa que está ali em Mairi, que é uma pequena cidade do interior da Bahia, que ela consiga fazer a gambiarra para poder fazer um barreiro e conseguir ter água, porque lá é sertão, e ela não consegue ter produção nenhuma, né? E de uma hora para outra, ela consegue, com a invenção dela, produzir esse barreiro e efetivamente conseguir a água e conseguir produzir, e ela sai de não ter posse de terra nenhuma, de ter 2 roupas para vestir, né? Uma que ela usava, e quando chovia ela ficava sem poder trocar de roupa, porque ela não tinha como lavar e não tinha como secar, né? E essa é uma história real. Um casal que só tinha 2 peças de roupa, um prato e um talher, e eles foram, aos poucos, eles trabalhavam para uma terra, eles foram, aos poucos, construindo uma tecnologia social para ter água no sertão, para acumular água no sertão. E hoje eles já têm 2 fazendas, eles têm 6 hectares de terra, eles repassaram essa tecnologia para outros 100 agricultores da região deles. Eles hoje em dia organizam uma feira de orgânicos na comunidade, eles empoderaram 50 famílias, e aí quando você vira para eles e você pergunta, e agora, o que é que falta, né? E o que eles respondem é conseguir trazer os meus filhos para perto de mim, porque os meus filhos continuam morando longe de mim. Então,
é o básico, né? É você entender que todo mundo quer dar o melhor para os seus filhos. Por que os filhos não estão perto deles? Porque agora que eles conseguem ter um mínimo de qualidade de vida e um mínimo de receita, eles têm que mandar os filhos para longe deles para poder estudar. Porque eles querem que os filhos possam ter ainda, melhorar aquela realidade, né? Eles querem que os filhos voltem, que os filhos trabalhem com eles na agricultura, mas eles querem que os filhos também tenham uma educação de qualidade. Então, eles precisam pagar e o filho precisa ir para longe dele. Por quê? Porque no interior não tem escola. Não tem. Não é uma questão de escolha, não quero que meu filho estude na escola pública. Não. No interior não tem escola de ensino médio. Só tem, nos pequenos interiores, só tem escola de ensino fundamental. Essa é a realidade do Brasil. Então, a gente precisa falar de economia compartilhada, de uma economia de cuidado, de uma economia que promove o desenvolvimento local. Não adianta a gente ficar pensando nas grandes startups, nos grandes gênios, na grande escala e na grande mudança. É claro que isso também é importante, isso também é válido, mas a gente não pode perder de vista que o desenvolvimento local ele é extremamente importante e que a colaboração e o compartilhamento do saber e da tecnologia e o registro desse saber e dessa tecnologia precisa ser feito, precisa ser analisado, precisa ser olhado, precisa ser estudado, né? Porque pode também ser replicado. Essa é uma tecnologia que também tem um potencial enorme de ser replicado. E a outra questão que eu queria trazer é, estando na Bahia, estando em Salvador, a gente vem tentando viver a colaboração através de uma organização que é colaborativa, que é livre, e de uma casa colaborativa. A gente abriu a primeira casa colaborativa de Salvador, e preciso dizer para vocês que é extremamente difícil. Monique pode relatar também, porque o desabafo está lá dentro da nossa. E é extremamente difícil, porque na hora que você fala para as pessoas que não tem faxineira, que não tem quem abre e quem fecha a porta, que ele é corresponsável por limpar a casa, que ele é corresponsável por ajudar a levantar recursos para manter aquele espaço, as pessoas somem, as pessoas desaparecem. As pessoas não estão dispostas a ser corresponsável. Eles querem espaço para usar, eles querem o espaço para estar, eles acham o máximo existir uma casa colaborativa na cidade, mas eles não estão dispostos a ser corresponsável. Então, a gente também precisa olhar para o nosso próprio umbigo e entender como que a gente se insere e como que a gente reflete sobre os nossos próprios atos dentro dessa cultura. Antes de passar a palavra para o Bruno, eu queria fazer uma observação que é o seguinte: a expressão sharing economy, economia compartilhada, ela se difundiu a partir das experiências que se tornaram experiências empresariais de economia compartilhada. Então, os gigantes da internet na economia compartilhada, a Uber sequer chega a se definir como empresa de economia compartilhada, ela se define como uma empresa de prestação de serviços. Mas Uber, Airbnb, inúmeras outras organizações que surgiram a partir das ideias nobres e generosas de compartilhamento, num espaço de menos de 5 anos, converteram-se literalmente no seu contrário. Ou seja, hoje são vetores muito importantes de concentração de renda, de concentração de poder, de perda de soberania das pessoas sobre o que fazem e de destruição dos tecidos urbanos de algumas das cidades mais ricas do mundo. Amsterdã, Berlim, Paris, Barcelona já estão com movimentos de interromper o que faz o Airbnb, não por força da indústria hoteleira, em que o Airbnb aparece como algo inovador contra o conservadorismo da indústria hoteleira, não, mas porque Airbnb tem sido um vetor de destruição dos centros históricos, uma vez que os habitantes desses centros históricos acabam abandonando as suas residências, alugando ou vendendo as suas residências para empresas que se disfarçam de Airbnb
e tudo se passa como você ficasse na casa de alguém, quando na verdade você está ficando dentro de uma empresa com um resultado profundamente destrutivo sobre o tecido que acontece. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que as experiências que estão sendo trazidas aqui por todas as pessoas que estão falando mostram, um pouco na linha daquilo que o Eduardo Janetti estava falando, um potencial de cooperação movido pelo que o vira-lata pode ter de melhor, capacidade de resolver as coisas, etc. Só que isso não se confunde com o que está acontecendo de fato na sharing economy. Eu acho que o Fórum do Amanhã tem que ter... mais um detalhe. Qual é a reação que essas sociedades estão tendo diante de Uber, Airbnb, etc.? A reação é que grupos locais, exatamente como você estava falando, estão se organizando para ocupar um espaço que foi capturado por empresas que acabaram distorcendo os objetivos iniciais em função dos quais o compartilhamento iria existir. Existem segmentos em que isso não dá para acontecer. Waze, por exemplo. Se tiver 30 Wazes na cidade de São Paulo, o Waze não vai funcionar, tá certo? Agora, existem segmentos em que isso não só dá para acontecer, mas que a gente tem que estimular que aconteça. Isso significa que a nossa atitude diante de todas essas inovações tecnológicas, e acho que essa é a mensagem importante que a Gabi tentou passar para a gente, passou para a gente, a nossa reação não é, esse negócio de tecnologia não é comigo, estou longe disso, não. A nossa reação tem que ser, nós temos que entrar dentro disso, porque dependendo dos atores sociais que forem os protagonistas desse tipo de desenvolvimento tecnológico, o resultado da tecnologia pode ser um ou pode ser outro. O Bruno acabou de chegar, não sei, vou te dar a palavra e depois... Não, vai você, Rangel, pela ordem, Rangel. Tá. Não, mas é rapidinho, é só dar um passo aqui nas reflexões que já estavam. A gente fala muito de inovação. Bom, primeiro eu tinha 50 mil coisas para falar, porque eu estou no registro gráfico ali na equipe, então estou anotando tudo que vocês estão falando e tentando tirar síntese, então minha cabeça assim está com 1000 coisas que surgiram aqui, mas eu vou tentar ficar em 2 coisinhas que me surgiram nessa fala. A gente fala muito de inovação, mas tem um fator-chave da inovação que é a conveniência. Né? Então, assim, fica o que é conveniente. Né? E o que é conveniente para quem? Então, assim, o celular é um aparelho aí que todo mundo tem, ele é um vetor de grandes inovações, né? E ele, muito rápido, fez parte da vida de todo mundo, porque ele é muito conveniente. Né? E essa pergunta é conveniente para quem? E aí fica com uma imagem, né? Quando a gente fala, por exemplo, de carros que dirigem sozinhos, que é uma realidade para o ano que vem, né? Só fechar uma questão lá de linguagem, né? Então, assim, já é uma realidade. As nossas cidades, boa parte delas ela é pensada para carros, ela é feita para carros viverem na cidade, não para as pessoas. Então, a nossa cidade ela é desenhada em torno de um conceito de pessoas precisarem ter seus carros para se deslocarem. O que acontece quando eu pego uma tecnologia de carro que dirige sozinho, então todas as próximas gerações, para que carro? Carro vai dirigir sozinho, ou de bike sharing, ou de car sharing, para que eu vou ter minhas coisas se eu posso me deslocar? O que é uma cidade como ela é hoje, o desenho urbano? Ela tem que se reinventar completamente, né? Fisicamente, arquitetonicamente. Eu só trouxe esse exemplo para dar os próximos exemplos. Então, assim, no espaço físico de um mundo onde a gente compartilha carro, o carro não é meu, o carro dirige sozinho, a cidade tem que mudar. Mas em um mundo onde o cara que não tem escola faz sua própria prótese, né? Nessa mesma lógica, que escola? Né? E a universidade, e o conhecimento, como é que ele é feito? Né? Um mundo onde a mulher negra do sul faz a tecnologia do celular que eu vou usar, assim, como é que fica a questão racial que a gente herdou até agora? Toda essa parafernália, nessa estrutura que a gente herdou, ela faz sentido nesse mundo, né, que a gente está construindo? E aí a pergunta que me fica, uma das coisas que a gente captou, né, foi uma frase que veio recorrentemente aqui, essa coisa de ser quem somos, né, essa coragem, tranquilidade de ser quem somos, a alma, né, o João Gilberto, o brasileiro. E aí eu estou pensando, a gente está fazendo isso porque isso é quem a gente é, né, o ser humano consegue fazer isso, ou a gente está fazendo isso porque a gente pode? Né? Então, a tecnologia está dando liberdade
para a gente agora exercer nosso poder. Como você falou, o pessoal da singularidade acha que isso é incrível, né? Então, está fazendo porque a gente pode ou porque é o que a gente é. E eu acho que a grande contribuição desse fórum, do que eu estou sentindo, eu já falei com o Dudu, cheguei aqui, a inteligência coletiva aqui está muito incrível, assim, as coisas estão fluindo muito bem, e eu acho que a grande contribuição que esse fórum pode dar é nesse sentido. Se a gente conseguir conduzir essa transformação a partir do que a gente é, e não só porque a gente pode fazer, estamos mudando a geologia da Terra porque a gente pode, ou tem uma função nisso, como é que é a expressão humana nisso. Então, o exercício aqui, que não é só de ser o que a gente é como brasileiros, ou ser o que a gente é como mulheres, como homens, como brasileiros, como o que quer que a gente seja, conseguir ter essa expressão do que a gente ajuda a dar uma contribuição para o futuro, né? Ser o que a gente é mais elegante, é mais funcional, é mais eficiente, né? Tende a funcionar melhor. Não resisto a fazer uma observação. A tecnologia diz para a gente o que a gente pode, mas nós é que temos que dizer o que a gente deve fazer. Só nós. A tecnologia pode mimetizar, e isso é monstruoso. A tecnologia daqui a pouco vai poder mimetizar a nossa capacidade de dizer o que a gente deve fazer. Mas isso é uma monstruosidade que, se nós não tivermos a capacidade de interferir agora nesse processo, as consequências podem ser dramáticas. Bruno. Muitíssimo boa tarde a todos. Uma honra estar aqui também fazendo parte desse movimento, que não é só um movimento, é uma prática, né? E quem ainda não pratica, sinta-se convidado. Eu queria só fazer um comentário rápido, que a gente tem um pouco dessa habilidade de criar ambientes generativos de diálogo, né? E acho que o que aconteceu aqui hoje é um grande exemplo disso. Alguns assuntos sangra mesmo quando se discute, mas são assuntos que são deixados, às vezes, para trás. E é impossível discutir futuro sem discutir presente. E o presente, a Monique trouxe nos dados, e são dados reais. Né? A gente que está na ponta está ligado de tudo que acontece. Pelo menos essa violência que é voltada para esse jovem. Né? Eu sou um cara muito privilegiado, não financeiramente, mas riquíssimo de poder ter amigos e de poder estar aqui tendo esse espaço de fala, mas nem todo mundo consegue. Então, a gente, como protagonista da nossa própria história, né, vem para um evento como esse para dizer que, se o futuro é repetir o padrão antigo, nós já estamos criando um futuro obsoleto. Tá certo? E o futuro não pode ser obsoleto. Não dá mais. Chega. A gente precisa de fato avançar. E esse é o nosso esforço. E eu acho que o diálogo, a empatia, né, o reconhecimento é uma das grandes formas de a gente poder avançar nesse sentido. Né? De onde eu venho, a gente inova na laje, a gente inova na viela. Né? Eu criei um oásis dentro da favela que começou com fogão de 4 bocas. Não tinha nenhum equipamento, não tinha nada. E a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu levar a elite da cidade de São Paulo para discutir dentro da favela porque a gente acredita. A gente acredita na ponte. A gente acredita que as pessoas têm que se relacionar. Eu, particularmente, acredito que é na mistura, entendeu? E uma reparação precisa ser feita. Isso é fato. Agora, como que a gente vai discutir essa reparação? Como é que isso deve ser feito? Precisa de escuta. Né? Não tem diálogo sem escuta. Atentemos nossos ouvidos para o que está sendo dito aqui. Eu sou muito grato pelo convite, Dudu. E eu acho que é isso. A gente precisa ocupar os espaços para poder discutir o que precisa ser discutido. Muito obrigado.
coisa. Queria dar uma contribuição. Eu queria dizer, Bruno, e para as pessoas que falaram aqui também, que eu acredito que a palavra do futuro seja integração. Eu acho que tudo que a gente está passando hoje como sistema, como relações, crises políticas e tal, é a não integração do olhar da luz e da sombra, das diferentes raças, de tudo aquilo que não quer ser visto, que é excluído. E tudo que é excluído gera desequilíbrios sistêmicos, naturalmente. A gente precisa ter um olhar integral do ser humano com ele mesmo, o ser humano com o seu negócio e com as pessoas que estão em volta dele. Um olhar de respeito e de cuidado. Eu acho que integração seria a palavra do futuro. E resgatando um conhecimento ancestral, que integrando, né, os conhecimentos indígenas, se a gente plantar hoje sementes, olhando até a nossa próxima quinta, sexta, sétima geração, a gente cria um futuro mais interessante, com certeza. Alô? Está funcionando? Tá. Não, eu só queria, primeiro, fazer uma observação, porque eu apresentei a mesa assim, bastante entusiasmada com a ideia da economia compartilhada. Que a ideia que me ficou, e pelo menos pelas coisas que eu tenho vivido nos últimos tempos, é que a economia compartilhada pode realmente transformar o mundo. E porque eu pensei, em primeiro lugar, que um grande passo da humanidade seria a gente conseguir superar o paradigma da posse para o paradigma do uso. Eu acho que esse seria um grande passo, e a gente precisa aprender como fazer isso. No dia a dia, eu acho que isso já está acontecendo. No meu prédio, que a gente não tem mais, cada um uma máquina de lavar e tem uma lavanderia coletiva, aqui em Tiradentes, o Airbnb, por exemplo, foi uma coisa maravilhosa, porque aqui as casas ficam totalmente ociosas durante uma boa parte do tempo, e é um ovo de Colombo você poder ter um sistema em que você disponibilize as casas, tanto é que alguns dos nossos convidados aqui estão nas casas de pessoas que moram aqui, ou que estão viajando, ou que têm uma segunda casa aqui, como nós. Né? Então, eu estava pensando nesse sentido, de que, realmente, agora, é claro, o exemplo que você deu do Airbnb, eu acho que nós já tínhamos conversado, foi na Holanda, né? Você tinha estado em Amsterdã. Eu não acredito, isso já não é mais economia compartilhada, obviamente, isso é alguma coisa que eu acho que as próprias cidades têm que cuidar. Não é? E aí é um desvirtuamento total de uma ideia que começou com uma coisa que não é mais. Não é? E que a gente vê que acontece tanto. Eu sou fascinada pela questão do que está acontecendo nas favelas e nas periferias. Eu acho que o grande depósito de criatividade no Brasil está assim. Mas eu não vejo muito a questão, por exemplo, como a Monique colocou, que eu acho que aí é um beco sem saída. Eu ouvi a Monique e fiquei assim, bastante incomodada, porque eu não sei qual seria a solução. Porque o que a Monique coloca, por exemplo, ela disse assim, eu estava encantada com o empreendedorismo, mas desencantei porque não sei qual o percentual de negros ou de pobres que não têm educação digital, não são. Mas o que a gente tem que fazer não é criticar a ideia do empreendedorismo, que me parece que é uma ideia interessante para se desenvolver, mas é conseguir incluir aqueles que não são educados, aqueles que não têm oportunidades. Porque eu acho que tem as duas coisas. Eu queria também observar que, mais de uma vez, eu ouvi falar que o Domênico acha que o Brasil é um país pacifista, pacífico. Ele estava se referindo aos 500 anos que o Brasil não tem guerras externas. Para um europeu que viveu guerras mundiais, isso é um valor muito grande. Ele estava se referindo a isso, mas é óbvio que ele considera, é uma pena que ele não está aqui, mas eu sei que ele considera que o Brasil é um país muito violento, né? E que nós temos também problemas seríssimos. Mas eu acho que a gente tem sempre dois lados, né? Do lado do copo meio vazio, o copo meio cheio. Eles dizem assim, 8 bilhões de bocas para alimentar. Como nós vamos fazer isso? Mas também são 8 milhões de cérebros. Não é? Que a gente tem que acreditar que tem saída. Porque se o discurso da Monique, por exemplo, não é um discurso... Eu não vejo saída no discurso. Então, eu acho que a gente tem que procurar pontos comuns de compartilhamento, de indignação. Aí eu entendo perfeitamente a indignação e o desabafo,
Mas, ao mesmo tempo, o que é possível fazer não é com ricos, pobres, os que têm mais, os que têm menos, porque eu acho que tudo tem que ser considerado, né? Então, essa é essa questão. E, quem sabe, uma outra vez, a gente faz uma outra discussão, também de um lado da economia cooperativa ou colaborativa, né, que é justamente o lado que mostra que as pessoas podem estar transformando as suas vidas. Né? Não, só fazendo uma carona aqui na sua fala, e eu entendo totalmente, eu acho que acaba que muito do que a gente coloca... Porque quando a gente fala nessas plataformas, Airbnb, Uber, etc., mexem com tantos, de um lado, de adorações e de outro, move tantas paixões, digamos assim, que a gente corre esse risco de cair para um lado ou para o outro. Assim. E aí, só ilustrando sua fala, que eu acho que tem muita potência mesmo nessa possibilidade de você disponibilizar recursos ociosos, digamos assim, que é o cerne da história dessas plataformas. E aí, trazendo alguns exemplos brasileiros criados, feitos no Brasil, porque às vezes a gente também sempre tem só a referência do Uber, Airbnb, etc., e aí fica uma discussão que é 0,80. No Brasil existe, por exemplo, uma plataforma que se chama Quintal de Trocas, que é para troca de brinquedos e coisas de crianças, que tem número super bacana, porque basicamente são coisas que ficam ociosas muito rápido, com ainda uma vida útil grande, as pessoas passaram a trocar. Tem essa plataforma de uma empreendedora brasileira que criou, e é um empreendimento social, inclusive, enfim, um monte de coisa bacana por trás. Quando você pega o próprio Believe, que é também uma startup nessa linha, modelo escalável, etc., seguindo cartilha Vale do Silício, mas trazendo uma coisa de troca de tempo, entendendo numa valoração meio 1 a 1, eu troco minhas horas para te ensinar a cozinhar, e aí você me ensina a tocar guitarra, etc., etc., que também foi criando redes ali de troca de conhecimento e afins, e tem ali números bacanas de coisas dentro da nossa realidade. Enfim, tem vários exemplos nessa linha de trocar recurso ocioso, muita coisa com roupa também, roupa de festa, as coisas que as pessoas têm ociosas nos seus armários, etc. E que eu acho que a gente acabou não abordando, e que tem esse lado também dessas plataformas e dessas possibilidades. E aí, de novo, eu trago a discussão da técnica e da tecnologia, porque eu acho que a inovação, a tecnologia, o empreendedorismo, ele não é uma coisa por si só, né? Depende do feito por quem, para quem e de que forma. E aí você vai encontrar exemplos de todos os níveis para todos os lados, porque depende do qual a sua motivação para fazer aquilo que você cria. Você pode criar, a partir dessa lógica de conectar oferta e demanda, uma plataforma que aprofunda desigualdades, que diz respeito à privacidade dos usuários. Você pode, enfim, depende do que para que você cria. Como você pode criar algo que, de repente, contribui para o desenvolvimento local, você pode estimular a economia do entorno, conectado ao tudo que todo mundo que estava aqui tinha dito. Tem o Infopreta, o terceiro exemplo que me vem, que é muito legal, porque vem da periferia de São Paulo, que é meninas consertando computadores de outras meninas, numa lógica de a gente precisa se ajudar numa rede mútua, então, de meninas pretas para meninas pretas. E aí, dentro desse mote, elas criaram essa lógica de... conceito de computador, basicamente, ali, né, o que elas vendem, entre aspas, como serviço, conectando nessa linha peer-to-peer de oferta e demanda. Então, tem um monte de exemplos, e aí eu acho que é um pouco feito de que forma, para quem e com que princípios. E aí resgata uma fala do Ricardo, semana passada, no Colabora América, onde ele fala sobre a necessidade de trazer a ética para o centro da produção de tecnologia, os valores e etc. Porque aí eu acho que é uma outra discussão a ser feita, e que a gente, no Brasil, faz muito pouco, que é como a gente faz para não reproduzir esses modelos, porque comumente a gente vê avalanches e avalanches de modelos de empreendedorismo, inovação, com um discurso muito bacana, mas que na prática pega a cartilha do Vale do Silício, do exemplo Uber e Airbnb como grande sucesso, porque comercialmente se convencionou como sucesso, e tenta dar esse copy-colle para cá, e que às vezes não faz sentido, e não só não faz sentido, como pode ser um modelo que acaba só mudando nas mãos de quem está, mas você cria um monopólio global que tem ali uma série de problemas, e, enfim, do ponto de vista técnico também, do como é feito. Então, eu acho que, eu concordo com tudo que foi dito aqui, muitas das angústias da Monique são as minhas angústias, e Instituto Mídia Ética, Vojo e Afim são grandes parceiros, a gente vem compartilhando isso, tentando entender como criar essas outras formas. Tenho mais perguntas do que respostas, mas acho que vale a gente não colocar nenhuma dessas palavras de inovação, empreendedorismo, tecnologia, numa caixinha do bem ou do mal, porque eu acho que depende de quem e para quem, sabe?
Então, na verdade, eu me mobilizei, eu estou super impactada com o que todo mundo falou, mas eu me mobilizei e vou fechar, acho que eu vou ter que fechar aqui, né? Últimas palavras, para falar da Monique, porque a Monique me impactou muito, positivamente, porque você tem uma capacidade de superação enorme. Eu falei, eu preciso conhecer sua mãe, que a gente está fazendo, a gente está fazendo um projeto que chama Manual da Família, para ensinar habilidades não cognitivas, sociorrelacionais, ou para repassar isso e criar condição de empoderamento para as pessoas, porque todo mundo tem muita potência, e você é muito potente. Então, assim, eu estou super feliz de te encontrar aqui, e eu acho que a educação é o ponto para iniciar as questões, para começar a trabalhar mais os desafios do compartilhamento, porque aqui também, acho que foi uma outra pessoa que falou de o quanto é difícil criar um ambiente colaborativo, porque as pessoas não estão habituadas a colaborar, as pessoas não estão habituadas a escutar, e eu acho que as pessoas precisam aprender a perceber mais o outro, e dessa forma ter uma empatia pelo outro, e eu, por exemplo, quando você falou, eu senti a sua dor, e eu acho que isso é muito potente, porque me mobiliza a, de repente, entrar na tua causa. Eu não vivo as tuas dificuldades, mas eu fiquei mobilizada, então eu acho que isso tem muito poder para trabalhar numa economia colaborativa. É isso. Eu compreendo o que foi dito aqui, primeiro, porque eu toquei em um ponto que foi chave, chamado privilégio. E isso dói toda vez que eu falo. Eu sei que o retorno é assim, sempre. Um outro ponto, que existe solução. Existe. Todas aquelas pessoas que estão ali de jovens, são 15 jovens do Brasil, fazendo coisas incríveis, que todo mundo que está aqui deveria conhecer e bater um papo com essa galera. Tem o Caindo no Brasil, o Quero na Escola, o da Agricultura Familiar, desculpa, eu não gravei. Um daqui de BH, dentro da escola, o próprio Desabafo Social, que é uma organização que, através da comunicação e desses dados, a gente está fazendo consultorias em instituições de ensino e empresa, porque a gente sabe que existe um desequilíbrio, e quando a gente mostra esses dados, outras pessoas que têm a empatia compreendem isso, a gente pode transformar. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu estou dizendo que os empreendedores negros ganham até R$1.000 trabalhando como ambulante, então por isso que a gente não pode romantizar, e os empreendedores não negros criam agências de comunicação que vão ganhar acima de R$5.000 por uma questão histórica de estudos. Ponto. E tá, o que é que a gente está fazendo para isso? Primeiro que existe a Cumase, que inclusive eu criei, pensando nessas questões, que é um marketplace para empreendedores negros, mas só marketplace não adianta, não é só uma plataforma. A gente mapeou quais são as maiores demandas e dificuldades desses empreendedores. E a primeira que falaram era a gestão, porque geralmente os cursos de marketing, essas coisas, acima de R$400, a gente sabe que não tem. E a gente vai muito numa linha que é de inspirar pessoas, a gente acredita que essa troca, as pessoas podem se mexer tanto para lá quanto para cá. O outro tem que ser funcional, não adianta ficar aqui falando, tanto que os workshops têm que ser muito práticos. A gente mapeia ferramentas gratuitas para que as pessoas possam fazer por conta própria. E tem que ser acessível. Eu não posso falar de capitalismo consciente sendo que o curso é R$1.000 e eu não tenho. Então, a gente pergunta quanto é que a pessoa acha que custa o curso e quanto realmente ela pode pagar, porque também é um trabalho justo, a gente está fazendo um trabalho e a pessoa também está aproveitando daquilo. Então, existe solução. Uma coisa que eu quero muito falar aqui, quando eu falo de privilégio e tudo mais, é que as pessoas não negras, as pessoas brancas, que falam a questão da escravidão, que a gente não pode pensar no passado e tudo mais, não que vocês fizeram isso. As pessoas de hoje não fizeram isso. Só que tem que reconhecer que tem os privilégios. A sociedade é desigual, porque a conta, quando eu falei 350 anos de escravidão, temos menos de 130 anos que a gente está libertos, entre aspas. Porque a gente, não vou contar tudo de história, não, gente. Mas era só isso que eu queria falar, porque tem solução, sim, tem pessoas fazendo coisas. Entra no Desabafo Social, porque a gente sempre mapeia tanto empreendimentos quanto outras iniciativas de coletivo e de pessoas que estão fazendo coisas interessantes, tanto no Brasil quanto na América Latina. A gente está rodando a América Latina para mapear pessoas fazendo coisas nessa linha. E quando eu fiz esse recorte racial e de gênero, é porque eu não senti antes, e sei que não vai ter, e nenhuma mesa, pelo menos, eu vi. E como eu estou indo embora, eu acho necessário ter outra perspectiva de um discurso não autorizado. E por isso que eu voltei para falar isso para vocês, e obrigada.
responder a Monique. Não, isso que ela disse é música para os nossos ouvidos, não é? Porque, quer dizer, ela tá dizendo, né? E é isso que a gente chamou esse jovem justamente para saber o que está sendo feito, né? Porque sem isso, o fórum vai ser feito disso, né? Dessas experiências que justamente nós dissemos que existe um Brasil, né? Que muitas vezes a gente não enxerga, mas é um Brasil que está fazendo coisas extraordinárias. E uma das funções do fórum é colocar luz nessas coisas extraordinárias. Então, o que a gente quer ouvir é justamente o que está sendo feito, né? Para a gente, inclusive, somar com tantas outras entidades e pensadores que podem, inclusive, somar com aquilo que está sendo feito, não é? E a gente estabelecer parcerias, novas alianças. É isso que a gente faz a problemática, e a partir da problemática a gente tem soluções. Da problemática primeiro. Sabia que ia ter isso, eu estou solução depois. Bom, a solucionática mixou muito bem, viu, Monique? E eu agradeço também a Gabi, né, por ter trazido os exemplos da economia colaborativa. O Janete quer falar um pouco. O Janete vai falar. Monique, achei fundamental, importantíssimo tudo que você trouxe para nós de informação, de vida, de experiência, de energia. Eu queria dizer uma única coisa. O que você fala do privilégio, do preconceito, da discriminação, tem uma dimensão política. A participação política de vocês é fundamental. As ações centralizadas, as iniciativas são muito bem-vindas. Vocês, jovens, não podem se omitir da vida pública política brasileira, porque os problemas que você traz são de ordem política, coletivo. Tem que participar. Nesse sentido do que o Edu está falando, eu acho que uma das coisas importantes para todo mundo que está aqui olhar é o site do Update. O site do Update faz uma listagem de 700 experiências na América Latina de inovação política. Isso tem muito a ver com o nosso tema, Cristina, de economia colaborativa. Por quê? Porque qual é a essência da economia colaborativa? É que, com o avanço das mídias digitais, havia o potencial de uma redução drástica dos custos de transação, tanto na economia como na política. Na economia, em última análise, se houver uma generalização das mídias digitais, a relação de troca pode ser uma relação direta entre as pessoas, de certa forma suprimindo a própria necessidade dessa organização que surge no século XIX, que é a empresa. Tá certo? A empresa é uma resposta, todo mundo que fez um semestre de economia aprendeu. Segundo Ronald Coase, empresa existe por causa dos custos de transação. Pois bem, se você tem uma tecnologia que reduz tanto os custos de transação, no limite você pode suprimir até a empresa da vida social. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu, e não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é um processo de captura dessa virtude, que é a redução dos custos de transação, por grupos que mal podem ser definidos como empresa, que é uma nova categoria, que se chama empresa plataforma. 150 empresas plataformas do mundo detêm uma riqueza de 4 trilhões e 300 bilhões de dólares. Dá 2 PIB brasileiro, isso, Edu? 150 empresas plataformas do mundo. As 9 empresas plataformas dos Estados Unidos depositaram, em 2014, 11.560 patentes. É um poder que foi concentrado nas mãos dessas empresas, que, evidentemente, a gente diz assim, não, tudo bem, eles têm poder, mas a gente vai aproveitar isso para fazer a nossa cooperação social, etc. Tem alguma coisa disfuncional nessa história, ninguém tem a solução, mas isso é importante. E na política também. A ideia da cultura digital era o quê? Era, de certa forma, substituir o mecanismo viciado, contaminado, corrupto da representação pela presença direta das pessoas na política. Quando o Edu fala, vocês precisam participar, é a presença direta das pessoas, mas a gente não vai conseguir suprimir esses mecanismos representativos e nem seria salutar que nós o fizéssemos. Então, nessa tensão entre as virtudes criadas por essas novas tecnologias vindas da revolução digital
E os seus vícios, mais do que os seus vícios, os seus imensos perigos, é nessa tensão que nós temos que pensar o amanhã e sermos protagonistas de alguma coisa da qual uma opção seria a gente virar as costas para isso. Já que nós somos um país meio fora desse negócio de... Das 150 empresas plataformas no mundo, a América Latina tem 2. Então, já que nós estamos fora desse negócio, vamos continuar fora. Eu acho que essa não é uma opção. Eu acho que a gente tem que entrar nessa briga para valer. Mas entrar como cidadãos, entrar como pessoas, entrar como grupos organizados, como comunidades, como bairros, como aquilo que, me pareceu, corresponde ao espírito do Fórum do Amanhã. Nossa, que bom que você disse isso.